Na segunda parte dessa aula, nós vamos apresentar a teoria de campo médio, que vai permitir a gente estudar quantitativamente essa transição de fase de para ferromagneto. Bom, como a gente viu nas últimas aulas, o ferromagnetismo ele pode ser descrito efetivamente por esse hamiltoniano, que é o hamiltoniano de Heisenberg. Vamos agora olhar somente para o sítio I, para um sítio fixo da rede. Para esse sítio, o hamiltoniano que descreve a interação desse sítio com os demais sítios é dado por essa expressão daqui. Notando que esse somatório em J daqui, ele só se estende aos primeiros vizinhos do sítio I. Tá? Agora, vamos fazer aqui uma breve recordação. A gente sabe que se eu tenho um spin na presença de um campo magnético externo, esse hamiltoniano de interação do spin com o campo magnético externo é dessa forma. Então, para todos os efeitos, a gente pode pensar que esse spin que está sentado no sítio Izinho, ele está interagindo com um campo magnético externo, efetivo, criado pelos outros spins. Nessa visão, eu vou então identificar essa expressão que está aqui como sendo relacionada a um campo magnético efetivo. Então, nota que toda essa nossa descrição é efetiva. O próprio hamiltoniano de Heisenberg é efetivo, como a gente viu na última aula. Não é interação magnética entre os spins que os ordena, mas sim a interação coulombiana e efeitos de estatística. A gente viu isso na aula passada. Mas, para descrever matematicamente o fenômeno, a gente pode considerar esse hamiltoniano efetivo com o hamiltoniano de Heisenberg. E o que eu estou, então, propondo aqui é pensar esse termo que aparece aqui como sendo efetivamente um campo magnético efetivo criado pelos spins. Então, essa é a chamada teoria de campo médio. Porque o problema todo é o seguinte: para a gente conhecer esse campo efetivo, a gente tem que saber como estão orientados os spins nos sítios vizinhos. E justamente é o que a gente não sabe, porque a ideia que a gente está querendo descobrir é qual é a dinâmica da evolução temporal dessa rede. Então, em princípio, para conhecer se a gente conhece esse campo magnético efetivo, a gente pode ver a dinâmica de evolução de um spin. Mas para a gente saber esse campo magnético efetivo, a gente tem que ter descoberto como os outros spins evoluem no tempo. E para descobrir como que os outros spins evoluem no tempo, eu tenho que saber como esse spin no sítio I evolui no tempo. Então é um problema todo acoplado. Por isso que é um problema extraordinariamente difícil. Então o que a teoria de campo médio vai fazer? Ela vai procurar olhar esse campo efetivo apenas na média. Qual é a ideia então? Se eu for pensar na média, posso dizer que o que eu tenho é um hamiltoniano efetivo e que meu spin I, tudo que ele vê é o campo médio criado pelos spins vizinhos. Esse campo médio, pela expressão que estava no slide anterior, ela está relacionada com o spin médio em cada sítio. Então a gente está supondo aqui uma rede homogênea, de maneira tanto que a gente botou aqui um J só para todos os pares de spin, e aí nessa rede homogênea eu posso assumir que essa média dos spins, ela independe de qual spin eu estou olhando. Ou seja, embora num dado instante os spins possam estar orientados diferentemente, na média eu espero que todos estejam orientados de maneira idêntica. De maneira que esse somatório daqui eu posso substituir multiplicando simplesmente por z a média de spin em cada sítio, que eu não preciso botar nenhum índice aqui, porque essa média é a mesma em todo mundo. Então esse z é o número de coordenação que já apareceu no nosso curso. Ele diz quantos são os primeiros vizinhos de um sítio específico que eu estou olhando, né? Então aqui no nosso caso unidimensional, esse z vai ser 2. Vamos deixar solto por enquanto isso. Qual é a ideia então? Uma vez que eu esteja olhando na média, eu agora posso fazer a seguinte observação. Eu tenho, para todos os efeitos, um hamiltoniano que é equivalente ao hamiltoniano do paramagnetismo e que eu sei resolver. Como a gente mostrou na aula relativa a paramagnetismo, se eu tenho um caso em que os meus spins na rede têm spin meio, então vamos fazer daqui por diante essa hipótese. No caso em que eu tenho spins meios, o momento de dipolo magnético por sítio vai ser paralelo ao campo efetivo e vai ter esse módulo daqui. Então eu peço para vocês relembrarem lá da aula de paramagnetismo esse resultado. Tá? Agora, o momento magnético médio, ele está relacionado com o momento de spin médio. Isso daí também a gente viu lá na aula de paramagnetismo. Se eu tenho um conjunto de spins meios, e considerando que eu esteja lidando com elétrons, de maneira que o fator giro magnético é aproximadamente 2, eu posso substituir esse momento de polo magnético por essa expressão que está aqui embaixo.
Então a gente chegou numa equação que a gente chama uma equação autoconsistente, porque ela está relacionando a média do spin S vai depender da média do spin S, ou seja, que o campo magnético efetivo, como a gente viu, ele depende da média do spin. Então a gente agora chegou nessa equação autoconsistente que a gente pode analisar. Então, primeiramente, nota o seguinte: a média de spin zero sempre satisfaz essa equação, porque se eu coloco zero do lado esquerdo, eu tenho zero, e se eu coloco a média de spin zero do lado direito, eu fico com a tangente hiperbólica de zero, que também é zero. Tá? Lembra que a tangente hiperbólica é uma função ímpar. Bom, mas a gente pode analisar além dessa solução, porque para a gente ver quais são as soluções dessa equação daqui, a gente já achou uma delas. A gente pode se perguntar, será que tem outras soluções? A gente espera que tenha, porque o ferromagnetismo é justamente a possibilidade de você ter uma média diferente de zero para, mesmo na ausência de campo magnético externo. Então é isso que a gente vai tentar analisar aqui. Agora, o que acontece? A gente pode procurar essa solução graficamente. O gráfico da tangente hiperbólica é esse que está ilustrado aqui na figura. E o gráfico da média de S é uma linha reta, né? Então isso aqui é um gráfico como função da média de S. Então isso daqui é o gráfico da média de S como função da média de S. Então é uma reta inclinada 45 graus. E esse gráfico daqui é o gráfico do lado direito, ou seja, essa reta daqui vai ser meio de tangente hiperbólica desse argumento daqui. Tá? Então, para a temperatura grande, quanto maior a temperatura, mais deitado fica esse gráfico da tangente hiperbólica. Lembra que a tangente hiperbólica, tanto para argumento infinito quanto para argumento menos infinito, tem que dar 1. Então aqui vai ter que saturar em meio, né? Porque tem esse fator meio aqui na frente. E quanto maior é a temperatura, isso significa que tanto mais rapidamente você vai chegar, tanto mais lentamente você vai chegar nesse comportamento assintótico. Então você vai estar uma curva mais deitada, ela vai demorar mais a chegar no meio e no menos meio. Então nesse caso você tem uma única solução, que é a média de spin igual a zero. Ou seja, para temperatura alta, a gente está concluindo que necessariamente o nosso sistema vai estar desmagnetizado, não vai ter ordenamento magnético nenhum. No entanto, se eu coloco temperatura baixa, agora vai começar a acontecer que para temperatura baixa esse argumento ele tem a média de spin dividido por um número pequeno. Então isso significa que rapidamente ele vai chegar nas assíntotas dele, de aqui meio e menos meio, né? Ele vai rapidamente se aproximar disso. Então, nesse caso, se a gente faz o gráfico, a gente começa a ver que agora a gente tem outras soluções. A solução de média de spin nula é sempre uma solução, no entanto, agora nós temos outras soluções possíveis. Então, em particular, e essa que é a graça, a gente pode ter magnetização não nula. Então, esse tratamento de campo médio, ele está permitindo a gente quantificar essa questão de transição de fase, porque se esse argumento é pequenininho, eu passo a ter 3 soluções possíveis para a média de spin. E se for grande, eu tenho apenas a possibilidade paramagnética, de estar desmagnetizado. Bom, como que eu extraio um número daí? Qual é a condição que eu tenho para essa tangente hiperbólica e para essa reta se encontrarem em mais de um ponto? Se a gente compara esses dois gráficos, a gente observa o seguinte: o que vai determinar esse comportamento vai ser o valor da tangente a esse gráfico da tangente hiperbólica na origem. Ou seja, se aqui na origem essa tangente estiver mais próxima da horizontal do que 45 graus, eu só vou ter uma solução, que é a média de spin nula. Por outro lado, se essa reta daqui, se a tangente ao meu gráfico da tangente hiperbólica, se essa reta tangente aqui, ela na origem fica mais próxima da vertical do que 45 graus, isso significa que você começa a encontrar mais de um ponto. Então a transição entre os dois regimes é determinado quando a tangente a essa curva daqui, que é a curva da tangente hiperbólica, quando essa tangente na origem vale 1, ou seja, tem coeficiente angular 1. E a condição para isso é justamente que a derivada com relação à média de S na origem, ou seja, para a média de S igual a 0, seja 1. Então, pausem o vídeo aqui, vejam se vocês concordam com esse argumento e façam a conta. Vocês vão ver que a temperatura crítica para a qual isso acontece é dada por essa expressão, Jz sobre 4K. Então, em particular, a gente vê que a temperatura crítica é tão mais alta quanto maior é o acoplamento entre os spins. Então isso é intuitivo. Se eu fizer um acoplamento muito forte,
significa que a temperatura vai ter mais dificuldade em zonear o meu sistema e fazer a transição para ele se tornar um paramagneto. No entanto, se o J é muito fraquinho, muito pequenininho, para temperaturas bem baixas eu já consigo perturbar o meu sistema e levar ele para esse regime daqui de temperaturas grandes. Tá? Isso aqui vocês podem ver desse gráfico daqui diretamente, dessa fórmula. Se o argumento J é muito grande, então você vai precisar de temperaturas maiores para você estar no regime de temperatura grande. Tá? Então, a gente agora, com a teoria de campo médio, consegue uma fórmula que nos permite prever para cada material qual será a temperatura de transição dele, que é a chamada temperatura de Curie. Essa temperatura crítica é chamada temperatura de Curie. Então, nota que a teoria de campo médio permite a gente relacionar uma variável macroscópica, que vai dizer qual é a temperatura que eu tenho que botar no meu material para ele deixar de ser ferromagneto, com uma informação microscópica, que depende aqui do ordenamento da rede, que está nesse Zzinho, e depende do J, que vai medir ali o acoplamento efetivo entre os spins. Tá? Então isso é um resultado super importante. A teoria de campo médio ela tem vários problemas, ela tem várias limitações, porque a gente está sempre olhando apenas para o acoplamento do spin. Estou considerando que cada spin acopla só com o campo magnético médio que está criado na posição dele. E isso não é preciso. Você quer ver a evolução temporal do sistema, você na realidade precisa ver qual é o campo em cada instante para saber qual vai ser a dinâmica que o spin segue. Então, de fato, tem vários problemas nessa teoria de campo médio e tem outras teorias mais precisas para obter resultados melhores. Nesse curso daqui, num primeiro tratamento dessa transição de fase, a gente vai se restringir a resultados de campo médio. Mas depois que a gente tiver curiosidade, pode me escrever e a gente pode discutir um tratamento um pouco melhor. Agora, por que há 3 soluções para T menor do que T crítico? Quer dizer, ingenuamente você poderia esperar que para temperatura menor do que T crítico, eu esperaria que meus spins ou eles se ordenariam numa direção ou em outra. Eu esperaria só 2 soluções e não 3. Para a gente poder entender melhor o que está acontecendo, a gente tem que ver como é que é a energia livre de Helmholtz. Lembra que ela que vai definir qual é o estado de equilíbrio. E a ideia é a seguinte, se eu estou com uma temperatura acima da temperatura crítica, eu só tenho um ponto de extremo aqui na minha energia livre de Helmholtz, que é o único ponto, portanto, que vai satisfazer essa equação daqui. Nota que a solução dessa equação de campo médio vai ser um extremo da minha energia livre. E nesse caso vai ser um mínimo. Porque nota que quando eu tenho temperaturas bem altas, o que acontece... quando eu tenho momentos de polo... Quando eu tenho uma magnetização muito grande, a minha energia fica enorme, de maneira que a minha energia livre de Helmholtz dispara, vai para infinito. Então, por causa disso, ela precisa ir para infinito aqui, e ela vai ter um extremo na origem. Dessa maneira, eu tenho um gráfico desse tipo daqui, dessa forma. Tá? Então, temperatura maior que temperatura crítica, a gente tem um gráfico dessa forma. Para ver isso de maneira mais precisa, peço para vocês darem uma olhada no exercício 22.2 do livro-texto de vocês. Agora, o que acontece se eu tenho a temperatura menor do que a temperatura crítica? Então, aqui ficou errado. Aqui a temperatura é menor do que a temperatura crítica. Agora, eu tenho 3 extremos. Novamente, eu tenho que vir de infinito para magnetização muito grande, mas quando eu vou chegando aqui para magnetizações menores, eu tenho agora 3 soluções. Então, eu tenho 3 extremos. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter 2 mínimos e um máximo. Então, essa solução de média da magnetização, ou seja, média do spin sendo 0, vai ser um equilíbrio instável. E aí, portanto, as minhas soluções aqui vão corresponder ao momento magnético orientado para cima ou para baixo. Nesse caso que eu estou fazendo a discussão só unidimensional, né? Quando você tiver a situação tridimensional, eu poderia apontar em todas as direções. Você estaria amarrando só o módulo dele. Então, isso significa o seguinte, que essa média da magnetização está desempenhando o papel de parâmetro de ordem, como vocês veem lá no curso de termodinâmica de vocês. Ou seja, quando você está na fase paramagnética, você tinha que a média de magnetização, que era de equilíbrio, era 0. E você tem que quando você está na fase ferromagnética, ela não é nula. Então a média de magnetização, ela diz para você em que fase você está. Então, por isso a gente define ela como um parâmetro de ordem, aqui no caso de uma ordem magnética. E aqui a gente vê também aparecer o fenômeno da quebra espontânea de simetria, ou seja, em princípio você tem 2 estados possíveis que minimizam aí a energia livre de Helmholtz do seu problema. Então isso constitui o que a gente chama de quebra espontânea de simetria. A gente viu na aula passada que na prática
O que vai determinar a direção que sua magnetização vai apontar vão ser termos de anisotropia pequenos que devem estar presentes no hamiltoniano. Só que aqui nessa análise que a gente está fazendo, a gente não colocou nenhum termo de anisotropia, de modo que realmente você tem aí uma degenerescência do estado fundamental. Então, para o estado, o estado vai parar em um desses dois. Para isso ele vai ter que quebrar a simetria, que é o que a gente chama de quebra espontânea de simetria. É um conceito que aqui a gente não vai trabalhar em nenhum detalhe, mas que vai ser super importante depois quem for estudar a teoria de campos e tal. Nota que a gente pode usar esse nosso resultado da média do spin em cada sítio para obter a média da magnetização do sistema. Então, a média da magnetização vai ser obtida pela densidade, ou seja, pelo número de sítios por volume, vezes a média do dipolo magnético em cada sítio. E a média do dipolo magnético, estou considerando que esses spins são elétronzinhos, né, vai ser dado por essa expressão daqui, ou seja, para os elétrons o fator giro magnético é aproximadamente 2. Então, dessa maneira, a gente consegue descobrir, a partir da média de spin, a gente consegue descobrir a média de magnetização. Tá? Então, a média de magnetização satisfaz essa equação, ou seja, vocês podem obter a partir dessas expressões substituindo aqui. Tá? Então, na próxima aula, na próxima parte da aula, desculpa, na terceira e última parte dessa aula, a gente vai explorar essa equação que a gente obteve de maneira mais quantitativa, tá? Nota então que eu estou escrevendo aqui em termos da temperatura de Curie, que vai ser mais fácil da gente interpretar. Então peço para vocês verificarem que essa expressão daqui está correta, e na próxima e última parte dessa aula a gente vai analisar alguns casos limites para ganhar alguma intuição sobre essa expressão.